Pode ir? Então, beleza. Dando sequência ao nosso trabalho a respeito de direito constitucional, a aula passada a gente falou de responsabilidade civil do Estado e a gente retoma esse tema, obviamente fazendo ali uma revisão breve do que foi falado na aula anterior e depois a gente prossegue falando de outros aspectos em relação a essa responsabilidade civil. Lembre sempre o seguinte, a responsabilidade civil do Estado é responsabilidade indenizatória, tá? Ela está estabelecida ali no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E a gente lembra que a responsabilidade civil do Estado, ela é, a rigor, uma responsabilidade objetiva. Quer dizer, se ela é objetiva, o que se depende demonstrar para que a responsabilização do Estado haja? O que precisa ser demonstrado? Primeiro, se é objetiva, precisa demonstrar que o Estado praticou uma conduta. Então, aquele que vai cobrar o Estado tem que demonstrar que houve uma conduta. Beleza? Tá. Que dessa conduta houve dano. E que entre a conduta e o dano há nexo. Então, a gente faz aqui o nexo de causalidade, o nexo. Então, demonstrando-se a existência de conduta, resultado e nexo, nós teremos a responsabilização do Estado, de forma objetiva. Agora a questão é, essa conduta que está aqui, ela é uma ação ou uma omissão? É uma ação. Então a gente bota aqui que é uma conduta positiva, é uma ação. Conduta positiva, uma ação. E ela tem que se dar na prestação do serviço público. Não é atividade econômica, hein? Se for atividade econômica, vem para cá. Então o dano tem que decorrer de uma ação na prestação de serviço público. Beleza? Obrigado, beleza. É isso aí. O que não encaixar aqui, a gente joga aqui embaixo. Que a responsabilidade passa a ser subjetiva. Haverá responsabilidade subjetiva, portanto, não basta demonstrar conduta, resultado e nexo, tem que demonstrar algo mais. Se a administração praticar uma conduta omissiva, portanto, uma omissão. Se há uma omissão, a responsabilidade será subjetiva. Essa omissão que está aqui é uma omissão genérica ou específica? Genérica. Omissão genérica é aquela que não recai sobre pessoa ou coisa que esteja sob a tutela do Estado. Perfeito? Então a omissão aqui será ela genérica. Por quê? Se o dano recai sobre pessoa ou coisa que esteja sob a tutela do Estado, a omissão será específica. Quando a gente joga aqui em cima, então, vamos fazer um adendo aqui em cima. A conduta aqui poderá ser uma omissão, desde que haja uma omissão específica. Então, omissão específica aqui em cima. Beleza? Obrigado, beleza. Hoje é um dia muito especial, não? Sim. Como todos. Sim. Hoje, Marcílio veio à aula. Marcílio veio à aula. Não poderia deixar de perceber. Algo absolutamente inusitado. Farei uma correção. Marcílio veio na sua aula. Sim. Algo inusitado. As outras ele vem. Direito tributário ele senta aqui do lado. É a glória do Felipe. Ah, é? Você está brincando? Beberam muito juntos. É, Marcílio. Então, beleza.
Essa omissão que está aqui, então, a responsabilidade é subjetiva. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado. Essa responsabilidade subjetiva que está aqui é uma responsabilidade de natureza civil, civilista ou publicista? Não, responsabilidade civil é dever indenizatório. Eu quero saber se ela tem natureza pública como a de cima. Não tem. É isso aí. Aí a gente percebe o quanto as pessoas estudam. Cris, traga até aqui, por gentileza. Vamos lá, aspecto histórico, nós já falamos disso, eu falei disso aqui. Ó. Aspecto histórico, eu vou anotar aqui rapidinho, isso nós já falamos. Em relação à responsabilidade civil do Estado, ou seja, o dever indenizatório. Europa, Idade Média, o rei e os seus asseclas iriam cobrar tributos. E na hora que chegava numa casa para cobrança de tributos, e na cobrança de tributos lá não era cobrança de tributos através de dinheiro, não era moeda. Ele na verdade confiscava bens. E chegava a causava dano na casa, causava dano na propriedade, portanto dano a terceiro. O rei ele era condenado a responder civilmente? Não. Por quê? Sim, mas por quê? Porque o rei não erra? A ideia era exatamente isso. Havia então uma teoria que era a irresponsabilidade do Estado. Irresponsabilidade do Estado. Esses aspectos históricos são importantes para a prova? Sim, precisamos, porque a gente precisa entender isso daqui. Às vezes pergunta isso, é pouco provável, mas nós temos que resolver a nossa vida, né? Beleza? Beleza? Então tá bom. Você sofreu dano, Marcelo? Eu sofri. É? Psicológico, cara. Psicológico, você tá batido, eu tô percebendo. Eu tô percebendo o semblante dele como é que tá. Fugiu e não deixou o telefone. O cara fugiu e não deixou o telefone, é ótimo, cara. Essa foi espiritual, essa foi boa. Fala um pouco. Ah, você fala pouco. A espontaneidade é tudo, né, cara? É isso aí. Então vamos lá, olha. Após essa fase, passou-se a admitir a responsabilidade civil do Estado. Só que o Estado respondia civilmente por certos atos e não por todos. Então, num momento ou outro, separou-se, de um lado, os chamados atos de império e do outro lado, aquilo que chama de atos de gestão. Então, o Estado passou a responder civilmente pelos atos de gestão, quando ele atuava como qualquer, gerindo a coisa pública. Então, aqui eu passei a ter a responsabilidade civil do Estado, respondendo ele pelos atos de gestão, só que essa responsabilidade aqui, ela era regrada pelo direito privado, tá? Então, botamos aqui direito privado. Se era direito privado, a responsabilidade ela não era publicista, e sim civilista. Correto? Direito privado é direito civil. Então, ela seria civilista. Só que, em relação aos atos de império, quando, por exemplo, o rei ia lá cobrar imposto e quebrava toda a casa do sujeito para confiscar os bens, era ato de império. Aqui continuava a existir a irresponsabilidade. Então, você percebe que sai do momento de irresponsabilidade, o Estado não responde pelos danos causados, depois passa-se, o Estado responde pelos danos causados nos atos de gestão, mas continua sendo irresponsável no caso dos atos de império. Perfeito? Tá.
Passou-se então para um outro momento em que fez-se uma divisão. Não poderia se aplicar ao Estado a responsabilidade civil de natureza civilista, de natureza privada. Surge então na França o que se chama de teoria publicista de responsabilização do Estado. É um modo diferente de responsabilizar o Estado, diferente do particular. Então o Estado será responsável, mas não é igual a mim, não é igual a você. Essa teoria publicista, ela justifica primeiro a responsabilidade do Estado baseada na culpa do serviço, também chamado culpa anônima. Também chamado de culpa pela falta do serviço. Aqui eu não aplico aquela teoria da culpa que a gente estuda, que é imprudência, negligência e imperícia. Basta demonstrar-se que houve a falta do serviço. Basta demonstrar-se que houve a má prestação do serviço, que o Estado não cumpriu o seu dever. Essa culpa anônima, essa culpa do serviço, ou a falta do serviço, ela é de natureza subjetiva. Só que ela é diferente da nossa. Correto? Essa culpa do serviço, ela persiste até hoje no caso do dano decorrente de omissão. Omissão genérica. Então, omissão genérica. Quer dizer, se houve o dano causado a terceiro porque houve omissão do Estado, dentro da estrutura do Estado, pouco provável que a gente consiga determinar quem foi o indivíduo que agiu de maneira imprudente, negligente ou de maneira imperita. No caso, negligência. Não dá para saber. Eu só sei que o Estado faltou. Se não dá para eu individualizar, não tem como aplicar aquela teoria da culpa que a gente conhece. Porque eu preciso saber se a Renata foi imprudente, negligente. Então eu tenho que determinar quem fez. E muitas vezes eu não consigo. Quando eu olho para o bueiro, a boca de lobo que não tem a tampa, ora, dá para saber quem é que pisou na bola? Eu sei que foi o Estado. Mas ali dentro, não dá para saber. Então, eu tenho a culpa decorrente do serviço, a culpa anônima ou a culpa fruto da falta do serviço, que é de caráter publicista. Tá, ao lado dessa teoria, surge como novidade a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Também de caráter publicista, porque é diferente do da gente. Pergunto, quando eu causo dano a alguém, eu tenho que indenizar? Tenho. Só que tem que demonstrar o que no meu caso? Conduta, resultado, nexo e que haja dolo ou culpa, que é o aspecto subjetivo. O Estado, eu tenho que demonstrar conduta, nexo e resultado. Não se indaga se houve dolo, se houve culpa, se fez certo ou errado. Essa é a responsabilidade objetiva que nós encontramos onde? No artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Beleza. Tá. Então, olhe, obviamente, se vocês forem estudar, se vocês forem pegar os livros ali e forem analisar esse aspecto histórico, a caminhada é um pouco mais longa que isso daqui. Aqui é só uma síntese, tá? É só um introito, né? Ser chique, não? É isso. Você vê que o linguajar tem que ser adequado ao público que nós estamos recebendo aqui, né? O Marcílio. Vai ter baile funk então. Ele concordou, viu, Eduardo?
Então, quer dizer, a nossa omissão... Ô, Cris, está aqui? Chega aqui. A nossa omissão genérica, ela é publicista, correto? Tá.